Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias sem perca de tempo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus o grande privilégio de estar aqui cultuando com os irmãos, o nosso pastor Manuel Messias, a missionária irmã Norma, meu amigo de infância, presbítero Alex, né? E esse cantorzão do coração, cantor Ivanildo Silva, irmã Neném, vocês são bênção, que igreja maravilhosa, como é bom estar aqui, irmão, que privilégio nós temos essa noite, de podermos juntos congregar o nome do Senhor, que é sobre todo nome. Assim diz a palavra do Senhor, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O 2, a igreja. O 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O 4, a igreja. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vamos ler todos nós. Mas um só Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Eu gaguejei um pouquinho porque a versão é diferente, mas que bom que todos nós lemos juntos. E esse texto riquíssimo do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né, Igor? O apóstolo Paulo, ele é a maior expressão, né, como apóstolo referente às doutrinas. Nenhum apóstolo escreveu tantas doutrinas como Paulo, apóstolo também de Cristo, porque, embora conheceu Jesus pessoalmente, depois já de Jesus ressuscitado, não passou pelos 3 anos de ministério de Jesus Cristo, como um dos seus discípulos, mas foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo, numa visão extraordinária. Ele que foi criado aos pés de Gamaliel, né? Pelo menos 10 anos ali aprendeu com o grande mestre Gamaliel, tinha muito conhecimento, falava grego, né? Falava hebraico, falava aramaico, falava vários idiomas. Paulo era um poliglota, tinha muito conhecimento bíblico, muita competência, muito conhecido, muito famoso, apesar, né, de todos esses títulos. A Bíblia também diz que ele não era uma pessoa assim, de uma expressão muito vistosa, né? Há estudiosos até que relatam, né, possivelmente Paulo ter algum defeito físico, né? É possível entender que ele tinha alguma reclamação, alguma queixa no seu andar, né? Até a sua face poderia, né, ter alguma expressão que de imediato causava repulsa nas pessoas, né? Então, possivelmente também calvo, né? Por essas e por outras razões, Paulo não era um modelo de beleza, né, que possamos estar externando como característica de Paulo. Mas, a despeito de tudo isso, apesar das suas qualidades e defeitos, né, ele é o apóstolo chamado por Jesus Cristo de maior expressão, escreveu praticamente, né, mais da metade do Novo Testamento, e até hoje todas as igrejas pentecostais, igrejas cristãs em geral, usam as doutrinas de Paulo como as doutrinas
para uma vida cotidiana cristã e uma vida espiritual sadia, crescendo espiritualmente falando. Paulo é fundamental para as nossas doutrinas. Aqui já foi falado nessa série de doutrinas cristãs, já foi falado sobre arrependimento, já foi falado sobre perdão, já foi falado sobre ressurreição, já foi falado sobre a obra do Espírito Santo, já foi falado também sobre angelologia, já foi falado, mais algum? Sobre da salvação, a soteriologia. E hoje nós vamos falar, pelo menos que seja uma introdução aos dons espirituais. Vou jogar, né, essa batata quente na mão do pastor, porque é um assunto gigantesco, não sei como é que o pastor vai determinar para depois continuar esse assunto, mas é inesgotável. Se a gente for falar só sobre o dom de profecia, um culto de doutrina não daria. Só, né, comparar, fazer o paralelo da profecia no Antigo Testamento, a profecia no Novo Testamento, a profecia nos dias atuais. Existe também uma linha de pensamento entre os teólogos, né, cessacionista, que os dons foram somente para a igreja primitiva, a igreja de Atos, né? E eu não acredito assim, outros teólogos também não acreditam assim. Nós acreditamos, nossa igreja acredita na doutrina continuista, né, que continua os dons espirituais, né? Quem tem dons espirituais aqui da parte de Deus? Todos nós temos, né? Então, eu acredito que os dons da igreja de Atos dos Apóstolos e as demais igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja em Colossos, né? Todas essas igrejas, as igrejas, né, do Apocalipse ali citada, nas 7 igrejas da Ásia, todas essas igrejas que tinham dons, continuam hoje, porque o Espírito é o mesmo. E Paulo também, exortando aos Coríntios, ele fala, ó, não proíba ninguém de falar em línguas estranhas, em línguas dos anjos, em línguas espirituais, como você queira. Não podemos proibir. Mas há quem diga, de fato, sim, reformadores, há calvinistas, né, e igrejas tradicionais que veementemente falam contra. Enquanto muitas vezes as igrejas pentecostais deixam de tratar desse assunto, outras igrejas falam o tempo todo contra, né? Nós pentecostais somos motivos de grandes debates, né? E muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, estou falando de falta de conhecimento bíblico, apesar de uns até serem doutores em teologia, mas o conhecimento bíblico, ele é uma coisa também inesgotável. Deus concede uma parte a alguém, concede outra parte a alguém. Não estou dizendo que, apesar de algumas igrejas não acreditarem na doutrina continuista, como nós acreditamos, não quer dizer que eles estão em pecado ou que eles estão fora do plano da salvação de Deus. Não. Estão salvos também, porém, estão deixando de desfrutar muito dos dons espirituais, muito das maravilhas que Deus pode fazer, por simplesmente não buscarem. Mas hoje nós vamos estar, pelo menos, fazendo uma introdução, né, aos dons espirituais. Há pelo menos 5 citações sobre dons espirituais na palavra do Senhor, no Novo Testamento. Pedro cita, e Paulo faz as outras citações, cita em Efésios, cita em Romanos, cita aqui também em Coríntios. E essas 5 listas, né, eu entendo que não querem colocar um teto na operação do Espírito Santo, colocar um limite, querem limitar. Não, eu não entendo assim. Eu entendo que para aquele momento, para aquele povo, para aqueles apóstolos, esses dons foram revelados e eram suficientes para aquele momento. Mas, é claro, eu consigo acreditar que o Espírito Santo, ele, como nós acabamos de ler, ele opera em diversidade. Então, quem sou eu para dizer que só existem esses 9 dons dessa única lista aqui que nós lemos hoje? Há outras listas, né, que falam sobre os dons ministeriais, né, outros dons de ensinar, inclusive, mas hoje, especificamente, vamos falar sobre esses 9 dons dessa única lista. Com certeza, os que virão depois de mim vão ter que falar um pouquinho mais sobre as outras listas. Mas vamos nos ater, então, a esses dons. Algo que chama atenção, de fato, é que Paulo, falando aos Coríntios, sabe que a igreja de Coríntios era a igreja que quem leu 1 Coríntios ou que leu 2 Coríntios,
Nós não lemos o 3 Coríntios nem o 4 Coríntios, porque não foram canonizados, não chegou ao cânone sagrado. Mas, pela leitura das cartas de Paulo aos Coríntios, dá para entender claramente que existia uma correspondência. Se fosse hoje, Paulo ia fazer uma live, né? Abrir uma câmera, faria uma live, mas naquele momento eram através de cartas, através, né, de correspondência, pergaminhos, né? E essas cartas, Paulo, já na primeira carta de Coríntios, aqui, Paulo diz que já estava respondendo a respeito de uma outra carta, então dá a entender que, é claro, que os estudiosos acreditam que, pelo menos, Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja de Coríntios. E essa primeira carta já é uma resposta a várias indagações, a vários relatos que Paulo ficou sabendo, e aí Paulo começou a corrigir a igreja, começou a tratar desses assuntos de maneira profunda. Paulo é aquele apóstolo que ele, inclusive, cita que desfrutou de todos os dons, né? Paulo experimentou ser usado em todos os dons, os 9 dons que ele mesmo cita aqui, em outros dons também. Então, Paulo tinha autoridade de Deus para poder ensinar, porque ele, de fato, ele tinha sido usado por Deus em todos esses dons. Você percebe quando Paulo é meio que, entre aspas, né, retirado da igreja de Jerusalém, era porque Paulo tinha o que os outros apóstolos não tinham. Todos os apóstolos tiveram a experiência de andar com Jesus, tiveram a experiência de ser cheios do Espírito Santo, de receber o dom de línguas, de receber prodígios, maravilhas, sinais no meio deles. E o próprio Jesus Cristo falou que aqueles que crescem fariam sinais até maiores do que Jesus Cristo. Mas Paulo tinha o que os outros apóstolos não tinham, que era muito conhecimento dentro da lei, muito conhecimento, né, dentro de outros idiomas também. Então, a predileção de Paulo, a pregação de Paulo, chamava tanta atenção na igreja de Jerusalém, que até os próprios outros apóstolos, dá a entender na dissertação de Atos, que ficaram um pouco se achando, né, digamos assim, um pouco para baixo em relação a Paulo, de tanto que Paulo sabia, de tanto que Deus usava Paulo poderosamente, né? E aí Paulo é afastado da igreja de Jerusalém, vai passar um tempo lá em Tarsis, outro tempo em Malta, e esse tempo todo, quase 14 anos, né, no ostracismo, no esquecimento, Paulo revela lá na carta aos Gálatas que durante esses 14 anos ele teve um momento que ele teve uma experiência. Ele diz assim, não sei se foi no corpo ou não sei se foi fora do corpo, eu sei que eu vi. E aí ele começa a relatar tudo que ele viu, e aí deu essas cartas maravilhosas. E aí ele vai para a igreja de Antioquia a convite de Barnabé. Barnabé é um presbítero cheio do Espírito Santo, homem bom, homem piedoso. Mas parece que Barnabé não era muito dado à pregação, ao ensino. E aí Barnabé se lembra de Saulo, que agora Paulo, né, que estava esquecido já há 14 anos. E aí Barnabé vai lá e faz um convite, vai na cidade de Paulo, começa a perguntar, vocês conhecem Paulo? Vocês conhecem Paulo? E levaram, chegou lá Barnabé. Quando Barnabé faz o convite, Paulo diz assim, vamos sair agora. Faz 14 anos que eu estou aqui, estou com sede de pregar, estou só no óleo, vamos pregar. Foi para a igreja de Antioquia. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia era uma igreja pequena, uma igreja dos irmãos de pele escura, de muita pobreza. E aí Paulo começa a pregar para esse povo, né? Não estava mais ali em Jerusalém, ou nas grandes igrejas. Paulo começa a pregar ali naquela situação, onde ninguém queria pregar, e mandaram Barnabé. Barnabé também não queria pregar, ou não tinha esse dom da palavra, e aí deram na mão de Paulo. Quando Paulo começa a pregar em Antioquia por 3 anos, há tantos milagres, há tantos prodígios, há tantos sinais, que em Jerusalém, em todas as outras igrejas, é reconhecido o ministério, o apostolado de Paulo, e ninguém mais duvida que Deus era na vida de Paulo. E aí Paulo escreve sobre esses dons, apenas um contexto bem rapidinho histórico, para a gente não cortar muito o raciocínio, mas Paulo, quando escreve esse assunto, ele está escrevendo, você perceba que o povo lá em Coríntios, uma cidade muito rica, uma cidade famosa, uma cidade próspera, e uma igreja próspera também em dons. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz, olha, eu sei que não falta nenhum dom para vocês, vocês desfrutam de todos os dons, mas vamos organizar? Eu preciso doutrinar vocês, eu preciso organizar, eu preciso que a gente tenha
ordem no nosso culto, porque todas as coisas de Deus estão em ordem. Todo o universo, eles seguem uma ordem específica, né? Os maiores cientistas do planeta, eles dizem que é impossível, né? Tanto os filósofos como os grandes cientistas, é impossível todo esse caos do universo, todo logos, não ter sido organizado numa mente poderosa, numa mente superior, numa mente divina, e aí eles se rendem. É impossível todo o universo existir como ele existe, sem existir um Deus que tivesse materializado tudo que há. Quem dá glória a Deus? E aí, Paulo, vendo a situação politeísta daquela cidade, daquela igreja, né, eles estavam acostumados, né, com o panteão, como eu estava conversando agora com o pastor Miguel, né, sobre a pluralidade de deuses, sobre o politeísmo, cada deus fazia uma coisa, né. Tinha também manifestação de línguas, né, na pitonisa, né. Então, para quem é novo convertido, acha que talvez seja a mesma coisa, né. Outro tempo atrás, tinha gente batendo um tambor num terreiro de candomblé, ou era de Ubanda, não sei, estava lá o vídeo, e alguém maliciosamente pegou um momento de um culto, não sei se alguém viu esse vídeo, um momento de um culto pentecostal, e disse que era muito parecido, não é? Maliciosamente. Mas Satanás, o papel de Satanás é de imitar mesmo, ele gosta de imitar, ele quer fazer parecido, mas as coisas de Deus exigem discernimento. Esse é um dos dons também, que é o discernimento de espírito. Então, pode parecer até uma coisa igual, né? Existe hoje, em algumas igrejas, é gravado, mas eu tenho que falar, até na igreja católica hoje, eles fazem curso, né, para quem quer falar línguas estranhas. Então, tem de tudo, mas é preciso ter discernimento espiritual. Tem que ter discernimento. Então, eles vão lá e ficam imitando. Hoje existe um movimento carismático, querendo fazer igual, né, ao Espírito Santo. Mas, vamos estudar, tem muito assunto. E aí, Paulo, sabendo que eles conheciam todo esse cenário do politeísmo, né, das manifestações diabólicas que existiam através desses falsos deuses, ele diz assim, aqui vai acontecer tudo isso, muito mais, só que um Espírito só que faz tudo isso. Paulo diz, aqui não vai entrar nenhum outro Espírito, aqui só vai entrar o Espírito Santo, é Ele quem vai operar, é só um Senhor. Pode fazer do jeito que Ele quiser, de diversas maneiras, com diversos dons, mas é um só Espírito. Paulo deixa bem claro isso aos coríntios, para que eles não fiquem fazendo qualquer tipo de comparação. E aí, outra informação importante, antes da gente entrar nos dons em especial, é o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for proveitoso, para o que for útil. Ou seja, se tem alguém utilizando de um dom para proveito próprio, para se promover, para ser notado, para ser visto, esse dom não está sendo útil. Porque o dom, a função mesmo do dom, o dom, na verdade, vem da palavra carisma do grego. E tem essa intenção de beneficiar o outro e não beneficiar a mim, que estou sendo usado pelo dom. Afinal, o dom nem é nem meu. O dom ele é dado para ser usado, mas não é dado para eu tomar posse como eu ganhei o dom porque sou eu que ganhei o dom. Eu fiz por merecer. Não, o dom é dado por graça. Ele é dado justamente porque eu não mereço, é por isso que eu recebo. É totalmente o oposto. A graça de Deus vê que eu não mereço e me usa para abençoar outras vidas. Então, veja só, o dom é dado para você, mas é para mim. Deus vai te usar com aquele dom para me abençoar. E eu vou ser usado com esse dom, mas não é para mim. Eu vou ser usado com esse dom para te abençoar. Então, a função do dom, Paulo deixa bem claro aqui, é que para ser útil, não é para fazer marketing. E aí a mente começa a dar uma viagem agora, né? Em alguns ministérios que a pessoa
chega um momento que ele começa a pregar, meu cantor, então ele já não tem mais o título que ele faz parte de uma igreja tal, faz parte de uma igreja tal, que faz parte de um ministério tal, não. Eles, Ministério Natanael Vieira. Já come... né? A partir dali, ele é, né? O nome que representa o ministério é ele mesmo. Então, claro, existem casos e casos. Eu estou falando de uma maneira genérica. Também não vamos botar todo mundo na mesma cesta e jogar fora tudo, não. Mas me entendam, existe também, há pessoas que usam para se promover, né? Então, o versículo 7 deixa bem claro a utilidade dos dons, é para a igreja. E aí vem a relação desses 9 dons. Eu queria subdividir, apenas para efeito didático, você não vai encontrar isso em nenhum versículo da Bíblia, os dons, em 3 partes. A gente pode falar de uma parte que trata sobre revelação, que é o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, né? O dom da sabedoria. A gente pode falar também dos dons que usam a voz, né? Vocálicos ou vocais, que é o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas, e os dons também de poder, né? O dom da fé, o dom da cura, o dom de operar maravilhas, né? Operação de maravilhas. Então, você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia falando sobre isso que eu falei agora, mas é só para a gente ter uma ideia desses 3 setores, a maneira de atuar é muito próximo um do outro. Outra questão muito importante da gente entender, e eu coloco para você pensar também, por exemplo, lá em Romanos 11, 29, abra sua Bíblia, Romanos 11, 29, existe um texto que usa a palavra dom, não no mesmo sentido original, de carisma, como nós lemos agora em Coríntios, mas é no sentido de promessa. Mas olha o que esse texto de 11, 29 de Romanos diz. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis naquela tradução. E aí, muita gente ensina por aí que está falando dos dons espirituais. Não. Esse dom aqui, que Paulo está falando aos romanos, apesar de ser traduzido para o português, né, com o mesmo sentido de dom, mas tem um significado diferente. Esse dom aqui, de Romanos 11, 29, é o dom de Deus de salvar. O dom que Deus prometeu a Israel está aqui no capítulo 9, 4 e 5, também no versículo 26, aqui, do mesmo capítulo 11. Olha o versículo 26, o que é que diz? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, Paulo está fazendo a defesa aqui do Israel de Deus, do povo de Deus, inclusive fazendo a defesa dele mesmo, como nova criatura, como salvo, e não está falando aqui, em nenhum momento, nesse capítulo 11, dos dons espirituais. Então, vamos lá, a pessoa se desviou, se afastou, deixou de vir à igreja, não é? Voltou à prática do pecado, voltou ao velho homem, mas ele era batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, tinha dom de curar, e aí? Perdeu o dom ou não perdeu o dom? Claro que perdeu o dom. Perdeu o dom. Não podemos usar esse texto de 11, 29, falando sobre as promessas que Deus tinha feito a Israel, sobre os dons espirituais. Os dons, como acabamos de falar, eles são usados especificamente para a edificação da igreja, para exortar, para ensinar, para edificar, para consolar. Se ele não estar mais no corpo, na koinonia, na comunhão dos santos, o dom está inativo. Porque o dom não pertence a ele, o dom não pertence a mim, o dom pertence ao Espírito. Jesus fala que quando o Espírito entra na casa, ele limpa a casa está sendo feita morada, mas quando a gente volta à prática de pecado, o Espírito se ausenta. E aquela casa que um dia estava limpa, ela volta a ser ocupada por espíritos malignos. Aquele espírito maligno que habitava, ainda traz mais sete para perturbar mais ainda.
O próprio Jesus falou isso aí. Então, se ele está afastado dos caminhos do Senhor, Deus não vai utilizar daquele vaso o mesmo dom que ele utilizava quando estava nos caminhos do Senhor. É incoerente com a Bíblia. Pode Deus, numa situação, usar? Deus é soberano, ele faz o que ele quer, mas coerentemente com a Bíblia, se está afastado dos caminhos do Senhor, não vai estar falando em mistério por aí, não vai estar falando língua dos anjos, não vai estar interpretando língua dos anjos por aí, não vai estar botando mão nas pessoas e sendo curado. É incoerente com a Bíblia. É incoerente. Porque o dom, ele glorifica, o apóstolo Paulo vai dizer que quando alguém está sendo usado em dons, aquele dom, ele vai glorificar a Cristo. Não tem como aquele corpo ser usado para a glória de Deus se o corpo, porque a gente conhece a árvore pelos... Se o fruto está sendo ruim, é porque a árvore não está enxertada na oliveira verdadeira. Está bem clara essa parte aí. Então, se alguém falar novamente um dia esse texto de Romanos 11, 29, dizendo que os dons são irrevogáveis, nesse sentido, não pode ser aplicado. Mas vamos voltar então para Coríntios. Você vê que um assunto vai puxando outro assunto, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, sabemos que os dons espirituais não são buscados por todas as igrejas, já falamos isso aqui, são inclusive combatidos. Alguém diz até por aí que o dom de profecia, como nós conhecemos, como nós pentecostais conhecemos, ele é usado em outras igrejas, é ensinado que o dom de profecia que Paulo se refere é simplesmente subir no púlpito e trazer uma pregação. Num sentido mais amplo, a gente pode pregar as profecias bíblicas? Pode. Mas a profecia que Paulo ensina, que Pedro fala, é literalmente a profecia de alguém receber uma mensagem de Deus e transmitir para aquele momento. É Deus entrando no Cronos, o Kairos de Deus entrando no Cronos, na cronologia, naquele tempo exato, específico, para revelar uma situação, para falar de uma determinada circunstância, para resolver uma situação. É uma palavra específica. Essa profecia que Paulo fala. Porque Paulo vai diferenciar, ele deixa bem claro que lá em Efésios ele vai falar sobre os ministros, o pastor, o presbítero, os diáconos, ele vai explicar. E esses que vão ensinar, os mestres também que vão ensinar, mas os profetas, ele fala também, uns para apóstolos e outros para profetas. Então ele separa. Não quer dizer que todo pregador, ele tem o dom da profecia. Ele pode falar as profecias, pode pregar inspiradamente as profecias. Mas a profecia específica, como uma mensagem direta, objetiva, para aquele momento, eu acredito piamente no que Paulo escreveu. E Paulo diz, se vocês forem profetizar, se a um é dada a palavra de profecia, levante um, fale, o outro aguarde. Depois levante o segundo, fale e aguarde. Então, que haja ordem na profecia. Mas Paulo, ele deixa bem aberto. Ele diz assim, o meu desejo é que todo mundo profetize. Ou seja, não se fala mais aqui, a partir de Paulo, não se fala mais naquela ideia da chamada de profeta, do ministério profético, como existia, né? Entre Samuel, Moisés, Eliseu, Elias, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e o último foi João Batista, né? Segundo Jesus, o último profeta foi João Batista. Mas a partir de Paulo, Paulo fala que é bom que todo mundo profetize. Que bom seria, mas que uma vez que haja profecia, que haja ordem nas profecias. Então vamos falar o primeiro dom, e talvez seja o mais importante, é o dom de sabedoria, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, a gente pode lembrar, num momento bem específico, de José. Lembra de José, quando José estava ainda na prisão, Faraó sonhou,
E aí não tinha ninguém que interpretasse. O copeiro se lembrou de José, já fazia 2 anos que ele tinha recebido a interpretação do sonho de José. O copeiro tinha sonhado, José tinha interpretado. E aí José vai lá, interpreta, e além de interpretar, José dá uma palavra de sabedoria. Ó, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Nesses 7 anos você vai aguardar, né, 1/5, vai juntar, e aí quando acabar aqui, quando vierem os anos de sequidão, os anos de pobreza, esses anos você vai vender tudo que você guardou nesses 7 anos, e ainda vai sobreviver durante os 7 anos, e ainda vai ficar muito mais rico. Ou seja, a estratégia, o plano que José bolou, né, dado por Deus, é uma palavra de sabedoria. Ninguém jamais pensaria, nem teria tanta sabedoria, né? José não tinha tanto conhecimento de administração assim. José foi criado numa cultura muito simples do seu pai, e ainda muito jovem, foi vendido ao Egito, e não teve, foi ser escravo. Escravo não recebia aula, escravo não tinha direito a ir para uma escola, não existia isso. Então, José não tinha nenhum conhecimento do que de respeito acadêmico, mas José deu uma aula que superou todos os sábios do Egito. É tanto que Faraó coçou a cabeça assim: onde é que eu vou achar alguém que sabe o que José sabe? Onde é que eu vou achar alguém com espírito excelente? Então, ali a gente vê um exemplo de palavra de sabedoria. Podemos, claro, também falar sobre Salomão, né, que foi o homem mais sábio que já existiu, e ainda assim continua existindo o dom de sabedoria. Às vezes a gente está numa reunião de obreiros, está num momento de decisão, e aí se levanta um obreiro e diz assim: pastor, eu senti no meu coração agora, Deus está falando comigo que vai ser assim, 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 assim. Bate na mente de todo mundo aceita aquilo ali como uma revelação, todo mundo concorda, fica claro, é uma solução que ninguém tinha enxergado, enxerga assim na hora. A palavra de sabedoria que Deus dá naquele momento, na hora que a gente precisa, né? Isso é maravilhoso. Eu acredito no dom de sabedoria. Quem acredita, diga glória a Deus. E eu acredito também que a sabedoria, por ser a principal, ela te ajuda a guiar, né, por todos os outros dons. Não é? Todos os outros dons, você precisa de sabedoria. Às vezes a pessoa tem um dom, né, de variedade de línguas, e a Bíblia diz, Paulo diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas por falta, às vezes, de sabedoria, ele vai usar o dom em momentos que talvez não seja adequado, né? Eu conheci ao longo da minha jornada de crente, eu já conheci várias pessoas usando o dom de línguas de maneira um tanto equivocada, né? Às vezes está um pregador trazendo uma mensagem, naquele momento a maior palavra, a maior profecia é a que está sendo falada biblicamente dizendo, e aí alguém começa a falar, né, em determinada língua e fala muito alto. Quem já viu isso aqui? E fala muito alto. Glória a Deus pela comunhão daquele irmão. Glória, que bênção que aquele irmão tem, né, o espírito humano com o Espírito Santo ali, numa linguagem perfeita. Ele começa, glória a Deus por tudo isso, mas só que talvez não era o melhor momento, não era o momento mais adequado. Faltou o quê? Sabedoria. Então, eu acredito que o dom de sabedoria é um dom que ele precede. Paulo começa por ele, justamente porque eu acredito que precede tudo. Precisa de sabedoria para viver, para guiar a igreja, precisa de sabedoria para evangelizar, precisa de sabedoria para fazer tudo. Então, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a dá, né? Então, o dom de sabedoria é maravilhoso. O dom da palavra de conhecimento. Esse é um conhecimento, né? Continua aqui falando sobre os dons de revelação. O dom da palavra de conhecimento, ou o dom de ciência, esse dom é um dom onde Deus utiliza para falar sobre circunstâncias, né? Onde Deus revela. Você chega num lugar que ninguém nunca te viu, ninguém sabe da tua vida, ninguém sabe nem do teu nome, e Deus quer dar uma confirmação para você na sua vida, e Deus usa alguém na palavra de conhecimento, diz: você está passando por isso, assim, 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 assim. É assim, não é? Deus já falou contigo isso. Isso é o dom de ciência, o dom de conhecimento. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus revela, Deus usa o dom, né? Eu já tive também privilégio
de encontrar ao longo da minha jornada cristã, de várias pessoas que têm esse dom da ciência, o dom do conhecimento, onde Deus revela, né? Daniel também tinha esse dom, como José, o dom do conhecimento, a ciência de revelar, né, tudo que ele via, de ter uma visão também e revelar o significado daquela visão. Outros homens de Deus tiveram esse dom do conhecimento, e é muito bonito, né? Algumas pessoas não gostam nem de cruzar com irmãos que têm esse dom de conhecimento, vai falar minha vida toda, então já anda meio assustado, mas é muito bonito, é um dom que edifica, é um dom que você confirma que é exatamente Deus querendo falar com você, então você não fica com nenhuma dúvida, porque às vezes chega alguém que dá uma mensagem profética, mas aquela pessoa não tem um dom de conhecimento, aí você fica, será que foi Deus mesmo? Né? Será que foi para mim essa palavra? Mas aí quando Deus usa no dom de conhecimento, Ele diz a tua vida toda, então realmente foi Deus mesmo. Né? E diz pensamentos, porque Deus ele tem todas as ciências, todas as faculdades humanas, tudo que é no nosso coração, Deus sabe. Então, quando Deus revela até um pensamento, que alguém pode dizer assim, ele falou toda a minha vida, mas o diabo também sabe toda a minha vida. Mas só quem revela pensamento é quem? É Deus. Então aí está a palavra de conhecimento. Então vai revelar fatos, vai revelar visões, interpretar visões, né? Vai também revelar verdades bíblicas. O pregador, ele precisa desse dom de conhecimento, porque ele está lendo a palavra, mas de repente Deus mostra alguma coisa naquele texto que ele nunca tinha visto e que ninguém nunca tinha visto. E aí prega de uma maneira que ninguém nunca pregou aquele texto. Isso é o quê? O dom da ciência, o dom do conhecimento. É Deus, é o Espírito Santo que entra na mente de maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, revela o que está escrito naquele texto. É o dom do conhecimento, também é usado para esse fim. E aí, através dessa... Porque tem hora que a hermenêutica não é suficiente. Tem hora que a exegese que a gente faz ainda é pequena, a gente interpreta e vai no original, e estuda, e sabe, conhece aquele texto, e de repente Deus dá uma revelação diferente que você nunca viu. Palavra de conhecimento, palavra de ciência. Então é maravilhoso. A igreja precisa dessa palavra de conhecimento, senão todo mundo ia pregar o Salmo 23 do mesmo jeito, sem a palavra de conhecimento. Já viu quando alguém diz assim, Deus me deu uma palavra? Pronto, ali é a palavra de conhecimento. Aquele irmão tem o dom do conhecimento, o dom da ciência. Deus revela a ele os mistérios de uma maneira que não revela a outra pessoa. E a outra pessoa revela de outra maneira. Isso é o dom do conhecimento. Está bem claro, irmão? Estou tentando ser rápido, mas pelo menos didático, para a gente também não passar as coisas jogadas. Eu não gosto de trabalhar assim. Né? Se não der tempo de falar dos 9 hoje, tem que terminar de 9h30, continua, a batata quente está na mão do pastor. Falei do dom da sabedoria, falei do dom do conhecimento. Vamos agora falar sobre o dom da fé. O dom da fé, veja bem, é um dom de poder. Nós não estamos falando, existe também a doutrina da fé. Vai ter que vir alguém aqui depois, né, pastor? Hoje estou falando sobre o dom da fé, mas vai ter que vir alguém aqui depois para falar sobre a doutrina da fé, porque vai falar sobre a fé salvífica, a fé dessa aqui, que eu vou falar agora, que opera milagres, a fé na esperança de receber Jesus, na volta de Jesus, a fé nas promessas, a fé no acreditar, né, na operação, na fé nas pessoas, em acreditar que as pessoas foram transformadas. Então, existe, né, um estudo imenso sobre fé, mas vamos falar sobre fé no contexto de dom. O que vem a fé no contexto de dom? Não é aquela fé natural de acreditar em Deus. É a fé de acreditar no impossível. Sabe quando você está do lado de uma pessoa que está vendo que vai morrer? Ó, a pessoa vai morrer. Aí chega alguém e diz assim, não, mas Jesus vai fazer um milagre. Eu creio que vai levantar dessa cadeira, que vai levantar dessa cama. Eu creio que vai chegar uma resposta, não sei como. Não, mas já fechou. Mas vai acontecer. Esse é o dom da fé. Não é todo mundo que tem esse dom da fé. Na verdade, poucas pessoas que têm esse dom da fé. E através dessas poucas pessoas que têm o dom da fé,
toda a igreja é edificada, toda a igreja é impactada. Nós aumentamos a nossa fé por causa dessa pessoa que tem o dom da fé. O dom da fé, ele diferencia do dom de operação de maravilhas, porque o dom de operação de maravilhas é um dom ativo. Em que sentido? Você está operando a maravilha. E o dom da fé, você está recebendo a maravilha. Está claro, irmão? Parece a mesma coisa, mas não é. A fé é para acreditar no impossível, para a realização de coisas impossíveis, mas é a fé para receber. É passivo. Só que quando Deus usa alguém para operar a maravilha, aí é o dom de operação de maravilha. Está bem claro? Sim ou sim? Glória a Deus. Então, repetindo, quando eu tenho o dom da fé, eu consigo acreditar fortemente, com toda a minha convicção, que aquele impossível vai acontecer, e acontece. Esse é o dom da fé. E o dom da operação de maravilhas é quando Deus usa alguém para operar segundo a fé daquele que tem o dom da fé, que acredita que vai acontecer. Pode ser que a mesma pessoa tenha os dois? Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que um faça aquela oração, aquela intercessão, e mediante aquela fé, aquela oração, aquela força, né, aquela fé extraordinária, acontece o milagre. Mas ele não operou o milagre. Mas Deus já usa outro vaso que tem o dom de operação de maravilha, né, que o vaso chega para você assim e pergunta: você crê? Você crê mesmo que vai acontecer? Vai. Aí o dom de operação de maravilha entra em ação e a pessoa recebe uma causa impossível. Meu irmão, o Newton, ele tinha terminado, era militar, mas tinha terminado a faculdade de Direito, com muita dificuldade, frequentando escala de serviço e fazendo a faculdade. Foi muito puxado, terminou em Recife, que é uma das faculdades mais puxadas, né? A faculdade onde estudou grandes nomes da literatura brasileira, e é muito puxada a faculdade de Recife, é considerada entre as 3 melhores do Brasil, a faculdade de Direito, foi muito puxado. E quando ele terminou, ele, nesse corre-corre de trabalhar e estudar, ele fez o teste da OAB dele, já direto assim, não parou para estudar 1 ano para depois tentar a OAB. Tentou, e aí saiu o primeiro resultado, reprovado. Ele ficou na dele, viu lá. Mas minha mãe começou a orar, porque ele não tinha condições de parar mais 1 ano em estudar, era muito sacrificante. Minha mãe começou a orar com muita fé, acreditando que um milagre poderia acontecer. E aí o meu irmão mesmo disse: não, glória a Deus, mas para mim já saiu o resultado, já, acabou. Só que vocês não conhecem minha mãe. Minha mãe tem o dom da fé. E ela começou a orar, começou a orar. Tem alguns dias para entrar com recurso. E aí, entraram com vários recursos. Meu irmão ganhou umas 2 questões. Mesmo assim, continuou reprovado. E aí ele chegou em casa, deu a notícia para minha mãe, entraram com mais 2 questões, tal. No outro dia, mãe, mesmo assim não deu. E minha mãe disse assim: mas eu vou continuar orando por você. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer. Sabe aquela pessoa que não desiste? Deus vai fazer alguma coisa. E aí ela continuou orando, naquele propósito dela, e encerrou o prazo de recurso. Aí um aluno entrou no Superior Tribunal de Justiça, querendo recorrer mais uma questão, porque uma das questões que ele pediu recurso, deram a resposta errada do recurso. Aí o Superior Tribunal de Justiça disse assim: então, está certa a questão. Já depois do resultado final do recurso. E aí, quando acertou essa questão, meu irmão foi aprovado. Ele mais uns 20. Aí ele chegou para dizer à minha mãe: mãe, Deus muda resultado final de recurso, de concurso. Isso é o quê, irmão? Isso é o dom da fé. Nem ele mesmo que recebeu o milagre acreditava na bênção. Mas através da oração, através da fé, Deus pode fazer o impossível. Esse é o dom da fé. Eu admiro, eu não tenho o dom da fé, eu tenho fé. Oro, creio que vai acontecer, mas eu ainda não fui usado no dom da fé. Dessa maneira, de quando acabou, eu já aceito que acabou, glória a Deus, foi feita a vontade de Deus. Mas tem gente que não aceita, né? Tem gente que não, eu tenho fé. E Deus faz a medida da nossa fé. É assim que Deus faz.
Meu Deus, 9:21, não acredito não. Vamos para o quarto. Dom de cura. Por que dons de cura? Porque está no plural. Porque dons de cura, existem diversas e diversas doenças, e existem várias e várias maneiras de curar. O próprio Jesus Cristo, ele revelou de várias maneiras que poderia curar, né, diversas doenças de maneira diferente. A um cego, ele disse assim: vê, a tua fé te salvou. E o outro? Cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho, lava-te no tanque de Siloé. O general Amã, o profeta poderia ter colocado a mão na cabeça dele, ou poderia ter só falado assim: seja curado da tua lepra. O profeta disse: não mergulha. Quem vai entender? Então, os dons de cura têm várias e várias maneiras de serem operados. Por isso que está no plural. Além de ser diversas e diversas doenças, e também não é só doença física, o dom de cura também é cura psíquica. Eu conheço gente que foi aposentado como louco, mas não tem nada de louco. Foi curado, irmão. Eu vou dizer o quê? Glória a Deus. Aposentado como louco. Mas está bonzinho. O que é que o irmão diz? Glória a Deus. Deus quis curar, não tem problema nenhum. Eu tenho que crer que Deus cura. Tenho que crer ou não tenho? Amém. Pode ser engraçado como for, mas Deus cura, né? Dons de cura, correndo um pouquinho. Dons de operação de milagres. Já falamos indiretamente na hora que citamos o dom da fé. Esse, o dom de operação de milagres, é aquele que chega para operar. É aquele que bota a mão, que Deus cura. Né? Que eu já vi também, já tive o privilégio de, durante um congresso de adolescentes, há alguns anos atrás, lá em Ambrolima, durante o louvor, Deus abriu o ouvido de um surdo. Né? Abriu e... Outra vez também um jovem que não enxergava, passou a enxergar durante um congresso de jovens lá em Ambrolima. Então, está gravado, está no YouTube, está lá a história. Isso é maravilhoso. Alguém orou naquela oração, né, que os pastores, né, quem precisar de oração, quem crê na oração, quem crê no milagre, vem aqui na frente. Deus faz de acordo com a medida da nossa. A gente não recebe mais porque a nossa fé é pequena. Mas o Deus é o mesmo. O Deus que você serve, Ele faz. Glória a Deus. Dom de profecia, o sexto. Esse dom de profecia, né, é um dom, um dos mais falados, né, e um dos mais combatidos, como eu comecei a minha preleção hoje à noite. Poucas igrejas aceitam. A maioria dos cessacionistas dizem que toda profecia já está escrita. Não acreditam. Quando alguém se levanta, sendo usado por Deus, eles não acreditam de jeito nenhum. Só que a Bíblia diz, a Bíblia que eu tenho aqui, nas minhas mãos você tem, diz que você tem que julgar a vida do profeta. Se o profeta tem vida diante de Deus, amém. A profecia vem de Deus. Vamos aguardar o seu cumprimento. É muito difícil a vida de profeta, porque... Por exemplo, Isaías profetizou. Quando foi que ele viu as profecias dele serem cumpridas? Pouquíssimas. A maioria, as profecias sobre Ciro, as profecias sobre Jesus. Hoje em dia, né? As pessoas assim, vamos ver, se não se cumprir, irmão, já faz um ano não se cumpriu, esse irmão não é profeta não. Tem profeta que morreu e não viu a profecia se cumprir. Jeremias, a mesma coisa. Jeremias profetizou a vida toda e não viu nada se cumprir. Se cumpriu depois. Sobre o exílio babilônico, tudo aquilo ali Jeremias profetizou. Então, a profecia é um dos dons dificílimos. E aí também tem os profetas que querem ser videntes, né? Tem que ter muito cuidado, né? Fazer prova da profecia, fazer prova do profeta, é natural, porque se é Deus que está usando, Deus vai te trazer confirmação. Então você tem liberdade de fazer prova. E tem a palavra também profética. A palavra profética, a palavra revelada,
que também tem muito a ver com o dom da ciência. Deus deu aquela palavra profética, revelou no meio de uma mensagem, no meio de uma palavra, de uma pregação. Deus traz aquela palavra profética, assim diz o Senhor. Está aqui quem crê, irmão. Eu vou fazer que nem os antigos, eu creio até os ossos. Né? Eu creio no dom de profecia. Não tenho dificuldade nenhuma em crer no dom de profecia. Dom de discernimento de espíritos. 4 minutos, só dá para citar, né? O dom de discernimento de espíritos, primeira impressão que chega na nossa mente é aquela pessoa que a gente vê, né, sendo usada pelo mal, sendo endemoniada, né, uma possessão demoníaca, e aí a gente percebe, nosso coração já diz que aquilo não é de Deus, né? É o discernimento de espírito. Mas quando faz igualzinho, aí precisa ter mesmo o dom. Porque tem coisa que não precisa do dom, você está vendo que não tem nada de Deus. Mas há coisas que precisam do dom mesmo de discernimento. Eu era criança, lá na minha igreja em Abreu Lima, e num culto de Santa Ceia, chegou alguém que se apresentou como pastor, sentou no púlpito, e, por ser muito conhecido, ainda foi dar uma saudação, deu uma saudação. No meio da saudação, levantou o pastor José Gomes, pastor que já dorme no Senhor, dormiu uns 3, 4 anos atrás, muito conhecido, pastor José Gomes, levantou, chegou do lado dele, profetizou, só coisa pesada. E a igreja, aquele peso, né? Porque, imagina, alguém no microfone chega, se levanta um outro pastor e dá uma profecia pesada de conserto, de exortação. E aí, no meio daquela situação ali, ligaram, me lembro até hoje, que era de Goiás, ligaram para a cidade daquela pessoa que estava ali pregando, não dando a saudação. O resultado da história foi o seguinte: no final, a Polícia Federal estava na porta da igreja esperando, que a polícia não pode entrar, a lei diz que a polícia tem que esperar ou o culto terminar ou a pessoa sair, porque o culto é inviolável, segundo a Constituição brasileira. E aí a Polícia Federal prendeu, era irmão gêmeo de um pastor de Goiás. Tinha jeito de crente, falava como crente, estava com paletó de crente, saudava como crente, deu uma saudação no microfone, se passando pelo irmão dele, gêmeo, mas era foragido da polícia. E aí, quando ligaram para Goiás, que viram, chamaram a Polícia Federal, saiu dali algemado. Mas Deus não deixou a igreja enganada, usou o discernimento de espírito. Pode acontecer ou não pode? Pode acontecer. Então, muito cuidado com o que a gente vê por aí. É preciso orar a Deus e pedir discernimento se aquilo ali realmente vem da parte de Deus. Eu acho que se eu for deixar cada um dos irmãos aqui falar, cada um vai ter uma história semelhante, que viu, que viveu, que a pessoa está dizendo que era de Deus e não era de Deus, né? Quem frequenta ciclo de oração no Brasil já viu muitas e muitas coisas, né? Eu já vi outro dia, se levantou um irmão e disse assim: sou eu Deus que fala e profetizou. Aí o outro se levantou: sou eu o Filho, agora sou eu o Espírito, na mesma igreja. Então, brincando com as coisas de Deus. Então, falta discernimento, né? E já vi também alguém se levantar, numa hora de uma meninice dessa, alguém se levantar e dizer assim, pegar pelo braço e sentar. Quem já viu isso aqui? Discernimento de espírito. Tem que ter discernimento. Se não tem discernimento, é melhor não tocar. Deixa que Deus vai usar alguém com discernimento para resolver o problema. Então, às vezes, o discernimento não é só espírito mal. Às vezes é meninice também. Às vezes é, né, o espírito mal, como já falamos aqui. Não tenho que terminar, mas vamos citar aqui o 8º, que é o dom de variedade de línguas. Existe um desconhecimento muito grande nas igrejas tradicionais por aí, que combatem veementemente o nosso uso do dom de línguas, né? Porque diz que era só para aquela época. Paulo diz que se tiver língua na igreja, tem que haver interpretação, porque quem fala, né, em público, em alto som, precisa que alguém interprete, porque senão ninguém vai entender nada. Mas, entenda bem, há um momento que a glória de Deus desce, que está todo mundo falando, ali não precisa de interpretação, ali é um momento de edificação de nós mesmos, de um dos outros, a gente está sentindo a glória de Deus. Então, Paulo não está falando disso. Paulo está falando que
Se alguém está falando em língua o tempo todo, durante o culto, vai ter que ser interpretado. Porque ou ele deixa a gente cultuar, ou alguém interpreta a língua dele. Não tem condições. Então, é a doutrina da língua, da variedade. E existe 4 tipos de língua. Né? Existe um estudo só para falar sobre glossolalia, que é o termo técnico, né, da teologia, que visa o entendimento da língua dos anjos, das línguas espirituais. Alguém gosta de falar também assim, língua estranha. Né? Estranha porque eu não estou entendendo. Né? Mas existe também a interpretação, é muito bonito. Né? Dom de variedade de línguas. E o último é o dom da interpretação de língua. Vou só citar, não vou entrar, mas eu já vi várias vezes, né? Deus tomar alguém em línguas, muito lindo mesmo, é muito emocionante, é muito edificante, e alguém, na mesma hora, Deus levantar alguém para interpretar. É maravilhoso, né? Espero que nossa igreja seja uma igreja que continue buscando os dons espirituais, que haja pluralidade de dons, que haja profecia aqui, que haja palavra de sabedoria, que haja palavra de ciência, de conhecimento, que haja uma fé sobrenatural, que haja aqui curas na nossa igreja, que haja profecia e que haja, com certeza, a busca pelos dons, porque o movimento pentecostal não terminou, ainda está vivo, e essa igreja desfruta da glória de Deus e dos dons espirituais. Pastor Messias.